Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Agora vamos estudar a palavra. Se prepare, porque tem algo muito profundo de Deus para a nossa vida. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, no capítulo de número 3, a partir do primeiro versículo. Então já pode deixar na tela aí para mim, por favor. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, tá bom? Capítulo de número 3, é o texto que vamos estudar. E você pode abrir também, você que possui a sua revista. Nós estamos hoje na lição de número 9, tá bom? Então, abra sua revista na lição de número 9, datada em 31 de maio, tá bom? Então, prepara a sua revista aí para a gente estudar. Mas quem não tem a revista, não há problema, pode ficar com a Bíblia, tá? Efésios, capítulo de número 3, vamos estudar este tema tão profundo das Escrituras. E eu preciso da sua atenção para que possamos compreender bem o que Deus deseja nos ensinar nesta manhã de escola bíblica dominical. Hoje, nesta manhã, a palavra-chave para o nosso estudo é mistério. Mistério. Nós, em especial os irmãos pentecostais, eles gostam muito desse termo, né? Mistério. Mas o que realmente é mistério à luz da Bíblia? O que realmente significa, à luz da Bíblia, essa palavra mistério? Falamos muito sobre mistérios dentro da igreja, né? Fala-se muito sobre isto, mistério. Mas à luz da Bíblia, o que realmente significa este termo mistério? E é bom destacar para você que está já começando a estudar comigo, que a palavra mistério, ela não aparece no Antigo Testamento. Nós não temos esse termo mistério no Antigo Testamento. Apenas no Novo Testamento a palavra mistério aparece. E é sobre isso que vamos falar hoje aqui. Sobre um mistério de Deus. Tá bom? Então nós vamos estudar juntos esse tema tão importante, porque Deus tem seus mistérios. E nós vamos entender o que significa isso. Mistério. Então, vamos ler juntos. O título da nossa lição está: O Mistério da Unidade Revelada. O texto áureo para nós está na sua revista: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos do homem, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos seus apóstolos e profetas. Verdade prática diz: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Agora sim, eu gostaria da sua atenção, você que está nos assistindo nessa manhã de estudo online, pega a sua Bíblia, abra em Efésios capítulo 3, está aqui na tela, não sei se está dando para assistir bem, está dando para assistir legal. A partir do versículo 1, nós vamos ler até o versículo 13, que é exatamente esse texto que iremos estudar nesta manhã. Diz assim, acompanhe comigo a leitura, diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério? Olha o termo aí, vou ler de novo o versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério. Olha, mais uma vez Paulo vai repetir o termo mistério de Cristo. Então nós vamos estudar exatamente o que Paulo quer dizer com relação a esse termo mistério. Ele vai no versículo 5.
o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens. O que não foi manifestado aos filhos dos homens? O mistério, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito, ou seja, o Espírito vai revelar o mistério, tá? A quem o Espírito vai revelar? Aos seus santos apóstolos e profetas. Então já entendemos uma coisa: o mistério de Deus, ele é revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas, tá ok? Versículo 6, a saber, o que é este mistério? A saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo, pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus, que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, versículo 8, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve o quê? Oculto em Deus, escondido em Deus, que tudo criou, para que agora, pela igreja, eu vou repetir versículo 10, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja o quê? Conhecida. Então Deus vai revelar o seu mistério, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Meu Deus, esse texto é muito profundo, gente. Vamos orar a Deus, vamos pedir ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente, para que a gente possa extrair verdades profundas que estão dentro desta palavra. Senhor, em nome de Jesus, uma vez mais em oração, nós queremos pedir ao Senhor que ilumine o nosso entendimento, que nos faça compreender a Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado. Alimenta, Senhor, o Teu rebanho, porque nós precisamos ser alimentados pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém. Então vamos lá, vamos estudar. Pega a sua revista aí, a Bíblia, mantenha em Efésios capítulo 3, e eu vou utilizar alguns versículos da Bíblia. Então você fica ligado comigo nesse estudo, porque tem coisas muito profundas de Deus, e nós temos apenas alguns minutos, uma horinha ou 50 minutinhos para transmitir um estudo tão profundo desse, e vamos pedir a esse Deus maravilhoso que nos dê essa graça. Na introdução da nossa revista diz assim: Paulo e os demais apóstolos, bem como os profetas do Novo Testamento, receberam por meio de Cristo a revelação do mistério oculto. Então, preste bem atenção. Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Éfeso, e ele está relatando que Deus lhe revelou um mistério sobre a igreja. Um mistério muito profundo que estava oculto em Deus no Antigo Testamento, mas que Deus havia lhe revelado, e ele vai fazer esta revelação à igreja. Então o mistério de Deus que estava em Deus, ou seja, mistério seria o que, pastor? Um segredo que está guardado no coração de Deus, e que Deus deseja revelar ao mundo este segredo. E quem que Deus vai escolher para revelar este segredo? Deus vai revelar este segredo a quem? A Paulo. Meu Deus do céu, gente, isso é muito profundo. Esse segredo já estava em Deus desde o passado, desde a eternidade, e Deus então vai revelar com clareza este segredo, esse mistério a Paulo. E Paulo então vai revelar este segredo a quem? A igreja. Era mais ou menos, deixa eu mostrar para você, para que você entenda. Quando o povo de Israel estava cativo,
Lá no Egito, o povo achava que Deus havia lhes abandonado, que Deus não tinha mais preocupação por eles. Deus se revela a Moisés. Deus então faz Moisés conhecer o mistério de Deus com Moisés. Deus ama o seu povo e deseja libertar seu povo. Então Deus faz conhecer isto a Moisés. Deus revela-se a Moisés. Moisés então vai até o Egito e revela a vontade de Deus ao povo hebreu, dizendo que Deus os ama e que vai os tirar daquela escravidão. Deu para entender? Então agora não, agora é diferente. Deus tem um segredo para o povo, para o homem do mundo. Este segredo está no coração de Deus, e Deus vai revelar este segredo a Paulo, e deseja que Paulo transmita esta revelação, este mistério, à igreja. Meu Deus, isso é muito forte, é muito profundo, que nós vamos estudar aqui nesta manhã. Que Deus nos dê condição de entendermos o que iremos estudar nesta manhã. Então, nesta lição, nós estudaremos exatamente o conceito bíblico de mistério. Como esse mistério esteve oculto no passado, e Deus vai se revelar ao seu povo. Vamos então no tópico de número 1, vamos estudar a partir do tópico de número 1. Os gentios ignoravam as promessas e os judeus pensavam serem os únicos beneficiários delas. Porém, ambos desconheciam o mistério que esteve oculto. Então, o que o autor da revista está dizendo é que esse mistério que estava oculto em Deus, nem judeus e nem gentios, ou seja, eles compreendiam muito bem. Os judeus se achavam um povo exclusivo. Os gentios desprezavam as promessas de Deus. Então, Deus tem um segredo, Deus tem um mistério, e Ele deseja revelar este mistério ao homem na terra. Tá bom? Então vamos estudar o conceito de mistério agora. No grego, mysterion, a palavra mysterion no grego, significa segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Então preste bem atenção, anote isso aí que é importante. Na Bíblia, mistério na Bíblia é algo que estava escondido em Deus, era um segredo de Deus, e que Deus revela ao homem. E isto nós entendemos teologicamente como mistério. Mistério é um segredo que está em Deus e que Deus faz conhecer ao homem. Está dando para entender? Quer ver? Para ficar bem claro para você que está na escola dominical, para você que ama a palavra de Deus, eu vou mostrar para você um texto que vai muito te ajudar a compreender. 1 Coríntios, vou usar um texto de 1 Coríntios para você entender bem isso. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Pega a sua Bíblia e eu vou mostrar porque você vai entender o que eu quero dizer. Vamos lá. Eu vou até quando o tempo der. Quando o tempo não der, a gente para. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Bota aí para mim, Lohan, versículo 51. Acompanha comigo aí para você entender o que é mistério. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51. Olha o que é mistério. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério. Então Paulo está dizendo o quê? O que é mistério? O que eu acabei de ensinar o que é mistério. Mistério é um segredo de Deus que Ele vai compartilhar com o homem. Então quando Paulo escreve 1 Coríntios 15, 51, Paulo está dizendo, eu vou dizer um mistério, ou seja, algo que estava em Deus e que Deus revelou a Paulo. Um segredo que Deus... E qual é este segredo? Aqui em 1 Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está dizendo assim, Deus me falou. Deus me revelou algo. O que Deus revelou? Um mistério. Que mistério é esse? Que nós seremos arrebatados. Que haverá um momento na face da terra. E aí Paulo vai discorrer sobre o mistério. Aqui em 1 Coríntios 15, 50, Paulo vai revelar um mistério. Qual mistério? Ninguém sabia disso. Ninguém no Antigo Testamento compreendia isso, entendia isso. Mas Deus vai revelar a Paulo. Vai dizer, Paulo, vai chegar um tempo que eu vou levar um povo da terra. Eu vou arrancar um povo. Eu vou tirar um povo da terra. Este povo vai desaparecer da face da terra e vai aparecer nas regiões celestiais. Paulo chama isso de arrebatamento, um rápido que Deus vai tirar. E isso é um mistério que estava em Deus, e Deus revela a Paulo, e Paulo revela a igreja.
Meu Deus, tá dando para entender o que é mistério? Então mistério é algo que está em Deus, é um segredo de Deus, que Deus vai compartilhar para o homem, e o homem compartilha para a igreja. Isso é mistério. Vamos voltar lá em Efésios capítulo 3, continue lá. Eu só usei esse 1 Coríntios 15, irmã Cátia, para que os irmãos pudessem entender o que é um mistério. Então o arrebatamento da igreja, por isso que se você procurar o termo arrebatamento, principalmente no Antigo Testamento, você não vai achar nada. Era um segredo que Deus guardou com ele. E aí Deus escolheu alguém. Quem que Deus vai escolher para revelar esse segredo? Paulo. Aí Deus revela esse mistério a Paulo, e Paulo vai revelar este mistério à igreja. Tá bom? Por isso que você, no Antigo Testamento, você não encontra os profetas falando no arrebatamento da igreja. Porque era o quê? Um mistério. O que é mistério? Segredo que estava em Deus, e que Deus vai escolher alguém para receber esta revelação e transmitir esta revelação. Quem Deus escolheu? Paulo. Meu Deus, isso é forte demais. Então vamos continuar estudando. Então Deus tem os seus mistérios, e Deus revela esses mistérios ao homem. Vamos continuar estudando? Diz assim, não se refere, mistério em Deus, gente, não se refere, está na nossa revista, a algo misterioso que somente alguns poucos iniciados possam compreender, como ensinavam alguns adeptos do falso misticismo. Pelo contrário, no cristianismo, mistério significa uma verdade que esteve encoberta e agora foi desvendada em benefício de todos, tá? Então, mistério, à luz da Bíblia, é um segredo que Deus tem e que Deus vai revelar ao homem, e que Deus deseja que este que recebeu este mistério transmita aos outros este mistério. Meu Deus. Então não tem nada a ver com questões de que somente alguns podem ter acesso a esse mistério. Não. Os mistérios de Deus, Deus quer fazer conhecidos os seus mistérios. Está entendendo? Quem está me entendendo, dê glória a Deus. Deus quer fazer conhecidos os seus mistérios. Por isso que na igreja não tem nada em segredo. Por isso que a igreja não é maçonaria, que tem iniciação, que ninguém pode ver o que acontece lá dentro, que ninguém pode saber. Eu tenho muito receio com esses negócios que se faz em igreja evangélica, que ninguém pode contar, que ninguém pode falar, que ninguém pode entrar, meu irmão, a igreja não tem isso. Não. Deus revela os seus mistérios. Deus, eu tenho muita dificuldade com esses negócios de coisas secretas dentro da igreja, escondidas, que ninguém pode saber o que está. Não, na igreja não tem isso. Deus revela os seus mistérios. Alguém está me entendendo o que eu estou falando aqui? Tá? Então vamos lá, desconhecimento do mistério. Para compreender em que sentido o mistério esteve oculto desde outras gerações, é preciso pôr em foco o advérbio como, que aparece no texto com valor circunstancial. Noutros séculos, tá? Bota no versículo 5 aqui para mim, Lohan. Noutros séculos não foi manifestado como, tá? Como, aqui o termo como, agora tem sido revelado. Paulo está dizendo no versículo 5 da carta, ele está dizendo que Deus guardou consigo este segredo, e Deus vai compartilhar com Paulo esse segredo bem claro. Então a gente precisa entender, tá? Que no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer, ainda que, preste bem atenção você que está no estudo bíblico, ainda que Deus várias vezes mostrou, deu pistas do segredo, mas não revelou totalmente o segredo. Eu vou mostrar isso na Bíblia para você, que Deus deu pistas do segredo, mas que Deus não revelou esse segredo. Esse segredo vai ser revelado ao apóstolo Paulo, tá? Foi desvendado pelo Espírito, tá? Antes, na antiga aliança, Deus várias vezes mostrou de alguma maneira, mas não foi tão claro, deu algumas pistas do segredo do mistério, mas não abriu, não mostrou com clareza este segredo, tá bom? Isso fica muito claro. Daqui a pouquinho eu vou usar algum texto da Bíblia. Preste bem atenção. Na nossa revista diz assim: ou seja, a bênção de que os gentios também participariam. Qual era o segredo, pastor? Qual é o mistério que Paulo está escrevendo na igreja de Éfeso, que estava escondido em Deus? Preste bem atenção, que isso é fundamental para você entender o estudo.
Qual era o mistério? O mistério era o seguinte, de que judeus, Eliseu, e gentios participariam da mesma bênção. Meu Deus! Porque no Antigo Testamento os judeus se achavam exclusivos. A bênção é só para nós. Mas Deus tem um mistério. E qual era o mistério de Deus que Deus vai revelar a Paulo? Que tanto judeus e quanto gentios, todos os homens podem desfrutar das mesmas bênçãos. Meu Deus do céu, oh glória a Deus, tem alguém me assistindo aqui nesta manhã. E Deus vai revelar isso aqui, irmã Kátia, a Paulo. Mas no Antigo Testamento, Deus revelou isso de alguma maneira? Sim, vou mostrar para você. Vamos lá? Vamos ler no Antigo Testamento que Deus várias vezes falou sobre isso, mas não foi assim muito claro, mas mostrou isso. Vamos ver? Vamos começar lá em Gênesis, para você ver que o mistério está sendo revelado a Paulo, mas lá no Antigo Testamento, Deus já dava pistas desse mistério. Gênesis 22, 18. Vamos ver Gênesis 22, 18. Abra sua Bíblia, você que está acompanhando esse estudo desta manhã de escola dominical. Gênesis 22, 18. Olha, Lohan, olha aí o que diz o texto. Gênesis 22, 18. E em tua semente serão benditas todas as nações, não apenas os judeus, todas as nações da terra. Olha Deus já falando com Abraão, só que Abraão não entendeu muito bem isso, e nem os filhos de Abraão entenderam, nem os judeus compreenderam, mas Deus já está de alguma maneira dando pistas do mistério, de que Ele quer abençoar todas as nações, Ele quer abençoar todo mundo. E aí em Gênesis 22, 18, e em tua semente serão benditas todas as nações. É importante pensar, gente, em tua semente. Quem seria esta semente? Quem seria a semente de Abraão, que por meio desta semente todas as nações seriam abençoadas? Pense aí, pense um pouco aí, quem seria essa semente? Será que seria Isaac? Será que seria Jacó? Será que seria os que viriam depois deles? Quem seria esta semente que viria de Abraão, e que nesta semente todas as nações seriam abençoadas? Pense um pouco aí, coloca no Facebook aqui se você sabe quem é esta semente que viria da mulher, que abençoaria todas as nações, que não seria uma bênção apenas para judeu, mas que todo mundo seria abençoado por esta semente. E em tua semente, versículo 18, em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Aleluia, aleluia. E nem Abraão nunca imaginou o que Deus estava querendo dizer. Abraão não compreendia ainda o que Deus queria dizer. O que Deus estava dizendo, pastor? Eu vou explicar para você, porque pessoas aqui já entraram no Facebook, já me responderam. Jesus, Deus estava falando com Abraão, eu tenho um mistério. Em outras palavras, Abraão, da tua semente virá um, quem? Jesus. E por meio deste, todas as nações serão abençoadas. Esse era o mistério. Esse era o mistério que Deus vai revelar a quem? Com clareza, a Paulo. Mas Deus já está falando com Abraão, só que Abraão não está entendendo nada. Abraão, em tua semente serão benditos. Amém, Senhor, amém. Só que Abraão não está entendendo nada. Ele está achando que essa semente seria somente os judeus seriam abençoados, a sua família, o seu clã. Mas Deus tem um mistério. Através de Abraão, Deus tem um mistério a fazer na terra. Oh glória, oh glória. Vamos continuar. Eu vou usar outro texto. Tem tantos textos na sua revista, é pena que o tempo não dá. Então vamos lá em Isaías. Agora eu vou usar os profetas. Vamos no livro do profeta Isaías. Bota aí para mim Isaías, capítulo de número 60, versículo de número 1. Isaías 60, versículos de número 1. Acharam aí? Isaías capítulo 60. Diz assim, olha como é que Deus já está mostrando aos profetas o seu mistério. Acompanha comigo.
levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Será sobre quem Isaías está falando? Eu vou pedir aqui no Facebook para você dar uma dica para mim. Será sobre quem Isaías está falando? Vamos interagir? Olha o que Isaías está dizendo. Levanta-te, ou seja, levanta-te, surge e brilha, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Sobre quem Isaías está falando? Alguém me responda aí no Facebook, sobre quem Isaías está falando, gente? Aleluia, há um mistério aqui nesta profecia. Isaías está se referindo a alguém que viria, e a glória do Senhor seria sobre esta pessoa, e o mundo que estaria em trevas veria sobre este ser a glória do Senhor. Quem é este que Isaías está se referindo? Aleluia. E olha o que diz versículo 3: e as nações, não apenas os judeus, mas as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Meu Deus do céu, este que viria, e a glória de Deus viria sobre ele, faria com que não apenas os judeus, mas as nações recebessem luz. Quem é este pastor? Que mistério é esse? O mistério é Jesus Cristo. Isaías está profetizando acerca do Messias. Esse texto fala daquele que viria, traria luz ao mundo. Por isso que quando Jesus chega, ele vai dizer o quê? Eu sou a luz do mundo. Não apenas dos judeus, eu sou a luz das nações. O que Jesus quer dizer quando ele diz eu sou a luz? Jesus estava dizendo assim, aquele da qual Isaías falou, e que vocês não entenderam, lá no capítulo 60, o mistério que estava em Isaías 60 está se cumprindo. Eu sou aquele que Isaías falou, que viria para trazer luz para as nações. Meu Deus, isso é muito forte estudar, irmãos. Isso é muito forte. Então nós temos visto aí que o mistério de Deus está sendo revelado, tá? Então os profetas, pastor, quem está me assistindo talvez tenha essa dúvida, pastor, Isaías, quando foi usado por Deus em profecia e liberou esta palavra profética, ele sabia de quem se referia o texto? Não, ele não imaginava. Ele não sabia. Era um mistério que estava oculto em Deus. Tá? Então é um mistério e que Deus vai revelar. Tá bom? Então os mistérios profetas da antiga aliança. Os escritores do Antigo Testamento não apenas conheciam a respeito das bênçãos prometidas aos gentios, eles fizeram menção delas. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Então, quem está no Antigo Testamento não tem noção desse mistério em sua plenitude. Eles não compreendem muito bem, tá bom? Então, eles não percebem que as barreiras raciais, religiosas, seriam rompidas por meio de Cristo. Que judeus e gentios seriam um só povo, integrante de um mesmo corpo, que Deus chamaria de igreja. Meu Deus do céu, isso é muito poderoso. O que significa, pastor? Qual é o mistério? O mistério é que Deus pegaria judeus, Deus pegaria gentios, pessoas não judeus, Deus formaria um só povo, chamaria este povo de igreja. Este era o mistério que estava oculto em Deus e que Deus revelou a quem? A Paulo. Meu Deus, é muito forte estudar, irmãos. Então Deus vai revelar isso a Paulo. Tá? Isso fica muito claro. Não sei se você está aí comigo, mas fique aí comigo. Olha o que diz 1 Coríntios, capítulo de número 12. Eu vou pedir para você abrir 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12. Bota aí para mim na tela. 1 Coríntios 12, 12. Que o mistério, Paulo está revelando o mistério de Deus. 1 Coríntios capítulo de número 12.
Versículo 12. Olha só. Acompanhe comigo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Versículo de número 13. Pois todos nós, pois todos nós fomos batizados em um espírito. O termo batizado aqui não é o batismo que a gente conhece, o batismo em águas. Não, o termo batizado ali é imergidos. Imergidos. Paulo está dizendo no versículo 13: pois todos nós, sejam judeus ou gentios, fomos imergidos em um espírito. Estamos todos em um mesmo espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Este é o mistério, de que não haveria mais divisões raciais, que não haveria mais divisões religiosas, que aqueles que servissem a Deus num tempo seriam um só povo, serviriam um só espírito, teriam todos um mesmo espírito, seriam imergidos no mesmo espírito. É este o mistério revelado de Deus para Paulo. Deus falou com Paulo: Paulo, eu tenho um mistério. E qual é o mistério, Senhor? É que eu vou colocar judeus e gentios, vou inseri-los no mesmo grupo, eles serão um só povo, uma só nação, um só grupo, e eu darei do meu espírito a todos eles, quer judeus, quer gentios, imergerei eles no meu espírito, e todos serão cheios do meu espírito. Meu Deus do céu, desfrute disso hoje, meu querido irmão, minha querida irmã. Vamos lá no tópico de número 2 da nossa revista, o mistério revelado no Novo Testamento. Então você percebeu que no Antigo Testamento o mistério estava oculto, e que Deus usava os profetas, usava os patriarcas, para vez ou outra liberar uma palavra sobre este mistério. Mas Deus não revela o mistério com clareza. Agora vamos para o Novo Testamento, revelado aos apóstolos e profetas. Então Deus vai revelar isso aos apóstolos. Vamos ver isso aí. Ao fazer a abertura do capítulo 3 de Efésios, coloca aí na tela para mim, capítulo 3, Paulo destaca a sua condição de prisioneiro, o processo de sua vocação e como lhe foi este mistério manifesto pela revelação. Alguém pode perguntar, irmã Kátia: pastor, como Deus revelou a Paulo este mistério? Como que Deus revelou a Paulo este mistério? Está em Efésios, capítulo de número 3, versículo de número 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado? Pela revelação. Deus revelou a Paulo. Como e quando, nós não sabemos. O que sabemos é que Paulo teve uma experiência ímpar com Deus, e nesta conversa com Deus, Deus vai revelar a Paulo os seus segredos. Meu Deus do céu, isso é muito forte, irmãos. Deixa eu falar uma coisa. O que é isso, pastor? Deixa eu te explicar. Pastor Luciano e todos os demais pastores que ensinam a doutrina, que é a revelação de Deus, eu ensino aquilo que já está escrito. Então eu não tenho uma doutrina nova, eu não tenho uma doutrina que você não conheça. Tudo que os pastores ensinam já está escrito. Paulo não, ele vai ensinar algo que ainda não está escrito. Deus vai trazer algo novo para Paulo e vai dizer: escreve, é doutrina para a minha igreja. Meu Deus, isso é muita intimidade, irmãos. Então Paulo recebe esta revelação de Deus. É Deus que revela a Paulo este mistério, tá bom? Então nós precisamos entender que Paulo recebe de Deus esta revelação. Pastor, como que ele recebeu isso? Nós não sabemos. Quando ele recebeu, também não sabemos. Sabemos que Deus revelou a Paulo alguns mistérios dele para a igreja, tá bom? Então vamos continuar, tá? Então nós precisamos entender que Paulo vai receber este mistério que estava oculto, diz na nossa revista, no tópico de número 2, tá? Tópico de número 2, tá? No tópico de número 2, no número 2, assim: o mistério oculto revelado. Em termos gerais, o mistério revelado é a igreja.
Essa revelação começa pela declaração de que o Pai idealizou tudo desde sempre e prossegue com a execução da obra de Cristo. E também com a criação de uma nova humanidade, como também a união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. E a comunicação dessas verdades aos santos apóstolos e profetas. Por fim, o anúncio dessas dádivas do mistério revelado recai sobre a responsabilidade da igreja, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne o quê? Conhecida. Pare aqui, por favor. Você que está me estudando a palavra. Abre a tua Bíblia. Eu vou pedir para você abrir a Bíblia em Gálatas. Abre a sua Bíblia em Gálatas. Você que está estudando a palavra de Deus nessa manhã comigo. Gálatas, por favor. Abra aí em Gálatas. Queria que você estudasse hoje a palavra comigo em Gálatas. Capítulo de número 1. Tá? Versículo 11. Deixa eu beber uma água aqui. Olha o que diz Gálatas 1:11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha o versículo 12. Porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Sabe o que Paulo está dizendo? Que quando ele se converteu, ele não foi doutrinado pelos apóstolos. Não. Quem vai doutrinar Paulo? Quem vai ensinar o evangelho a Paulo? O próprio Cristo. Paulo está dizendo, o que eu vos ensino, eu não aprendi de homem nenhum. O próprio Senhor me ensinou. Meu Deus do céu. Eu vou até ler de novo, porque o texto é muito forte. Gálatas 1:11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo está dizendo assim, sem vaidade nenhuma, Paulo está dizendo, não foi Pedro que me ensinou o evangelho, não foi Tiago que me ensinou o evangelho, não foi Mateus que me ensinou o evangelho. Hoje todos nós fomos ensinados por alguém, algum pastor nos ensinou, algum mestre nos ensinou. Paulo não. Paulo está dizendo, não, eu fui diferente. Com Paulo foi diferente. Paulo era alguém especial demais. E quem vai ensinar o evangelho a Paulo? O próprio Deus, o próprio Jesus. Vai trazer revelação. E interessante, eu vou falar algo aqui, irmão. Já que nós estamos num estudo de escola dominical e é profundo demais esse temas teológicos, nem Pedro, nem João, que andaram com Jesus, receberam mistérios tão profundos. Por exemplo, Pedro nem sabia do arrebatamento, nem João sabia do arrebatamento, mas Deus revelou a quem? A Paulo. Olha que Paulo não andou com Jesus quando Jesus estava pregando, mas Deus escolheu Paulo. Por isso que lá quando Paulo se converte e Ananias, Deus diz, vai lá, ora por ele está lá na casa e tal, ele está cego. A Ananias vai retrucar, vai dizer, Senhor, eu tenho ouvido falar mal deste homem, este homem persegue os cristãos. Aí Deus fala, vai, porque para mim ele é um vaso escolhido. Em outras palavras, Deus está falando com Ananias, tu não imagina o que eu tenho para revelar a este homem. Ora por ele, porque eu tenho grandes revelações para trazer para ele. Aleluia. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Isso é Paulo. É por isso que nada mais, nada menos do que 27 cartas do Novo Testamento que temos, 13, e se contarmos Hebreus, que a tradição católica e a tradição histórica diz que foi Paulo, mas nós não temos essa firmeza. Se contássemos Hebreus, 14 cartas, ou seja, mais da metade do Novo Testamento foi escrita por Paulo. Meu Deus do céu, gente, quem é este homem? Saulo de Tarso, este homem que Deus escolheu para revelar coisas muito profundas. Só para ele? Não, para a igreja do Senhor. As revelações que Deus deu a Paulo, Paulo transmite à igreja do Senhor. A única revelação que Paulo não transmitiu foi porque ele não encontrou palavras humanas para descrever, porque ele disse que foi levado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito dizer. Ele não encontra palavras para descrever o que ele viu. A única revelação que Paulo não comunga conosco é a revelação do céu.
Aleluia, aleluia. Tem alguém me assistindo dando glória a Deus aí. Então a gente percebe que é Deus que vai dar essas revelações a Paulo. Paulo é ele que vai receber de Deus estes mistérios. Tem até um texto muito interessante, Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia, só para você ter uma noção. Você que está estudando a palavra comigo, esse grupo bonito que está estudando a palavra nesta manhã. Mateus capítulo de número 16. Olha o que diz o texto. Mateus capítulo de número 16. Acharam aí? Mateus capítulo de número 16, versículo 17. Mateus 16, 17, acompanhe na sua revista, que é coisas muito profundas de Deus para a nossa vida nesta manhã. Mateus 16, 17 diz assim: e Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Simão Barjonas é Pedro. Simão Barjonas é Pedro. Porque não foi carne e sangue quem te revelou. Ou seja, essa revelação não é humana. O que você acabou de dizer, você não disse por conhecimento humano, por intelectualidade. Mas meu Pai que estás nos céus. Então, o que Pedro acabou de dizer sobre Jesus, Pedro não falou por intelectualidade, Pedro falou por inspiração divina. Olha o que diz o versículo de número 18: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que Jesus fala que vai levantar um grupo chamado igreja, mas ele não revela a Pedro o que é igreja. Preste bem atenção nisso. Ele fala que edificará a igreja, falou com Pedro: Pedro, vou edificar. Só que a igreja, para Pedro, é um mistério. O que é isso, igreja? Porque Pedro é judeu. O que é igreja? Jesus não explica a Pedro. Apenas diz que ele vai estabelecer uma igreja. Mas o que é igreja? Pedro não sabe, é um mistério. E quem vai receber esse mistério? A quem Deus vai esclarecer o que é a igreja? A Paulo. Oh, glória a Deus, é Paulo. Deus escolhe Paulo para explicar o que é igreja. Meu Deus do céu. Então Paulo foi uma pessoa privilegiada demais. Paulo vai receber de Deus esses mistérios. Vamos continuar? A magnitude do mistério está na nossa revista, no último tópico do número 2, do tópico 2. Está lá, a magnitude do mistério. Outrora, ninguém tinha ventilado a possibilidade da formação de um só povo, sem distinção de pessoas, etnia ou classe social. Mas em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Esse mistério, ora revelado, deve ser propagado aos homens conforme Deus planejara desde o princípio. Preste atenção. Qual era o mistério, irmã Kátia? O mistério que Paulo está dizendo em Efésios é que gentios e judeus seriam um só povo. E isso, irmãos, para os judeus, era extremamente difícil de entender. Por quê? Porque os judeus traziam consigo no seu bojo cultural uma tradição de que nós somos o povo escolhido. Nós somos o povo da herança de Deus. Nós somos... Então eles traziam consigo esse conceito de exclusivismo. Mas Deus vai revelar um judeu. Ah, meu Deus do céu. Deus vai revelar um judeu. Que judeu? Um cara extremamente radical no judaísmo. Paulo, mas convertido, Deus vai trabalhar na mente dele, vai abrir a mente de Paulo e vai fazer ele compreender que Deus agora faz dos judeus e gentios um só povo e que todos eles têm os mesmos direitos. Jesus Cristo. E isso para o judeu era extremamente complicado de entender. Eu vou mostrar para você um texto na Bíblia que deixa claro esse conceito do preconceito judaico contra os outros povos. Os judeus, gente, judeus nem comiam com pessoas ímpias.
Judeus não entravam em casa de pessoas ímpias. Não, inclusive, não se assuste com o que eu vou dizer. A igreja primitiva, nos seus primórdios, ainda conservava esse preconceito, tá? Não se assuste com o que eu vou dizer. Nos primeiros anos da igreja primitiva, após a ida de Jesus para o céu, a igreja, eu não estou falando dos judeus não, eu estou falando da igreja, ainda tinha preconceito com as nações pagãs. Achava que a salvação era só para quem? Para os judeus. A igreja, hein? E por que a igreja pensava assim? Porque no início, a igreja era constituída apenas de quem? De judeus que iam se convertendo. Só que esses judeus que iam se convertendo ainda guardavam consigo esse preconceito com relação às nações pagãs. Eles não abriram para as nações serem salvas. Aí Deus vai agir para fazê-los entender que não é só para eles a salvação, mas que Deus quer salvar todo mundo. E João, que é judeu, escreve no seu evangelho, João capítulo 3, versículo 16, João judeu escreve: porque Deus amou o mundo, todas as nações, de tal maneira que deu seu filho, para que todo aquele, seja judeu ou gentil, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia, oh glória a Deus. Eu vou mostrar para você esse preconceito. Abra a tua Bíblia em Atos capítulo 11, Atos dos Apóstolos. Eu vou mostrar para você como é que a igreja era preconceituosa. Abra a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos. É muito interessante estudar a história da igreja, que você vai ver que a igreja tinha sérios problemas no início. Tem até hoje, né? Atos capítulo de número 11. Abra a sua Bíblia aí, por favor. Pedro foi pregar numa casa de pessoas gentias. Isso era inaceitável para a igreja. Pedro foi fazer um culto, Eliseu. O apóstolo Pedro era o pastor da igreja, e ele decidiu, porque Deus mandou ele ir na casa de pessoas gentias, e Pedro vai fazer um culto na casa dos gentios. Irmãos, a igreja ficou louca. Pastor Pedro não podia ter feito isso. Você viu onde pastor Pedro foi? Pastor Pedro foi na casa de pessoas pagãs fazer um culto, e a igreja ficou revoltada. Um grupo da igreja se levantou contra Pedro, e Pedro teve que se explicar. E a explicação de Pedro está em Atos capítulo de número 11. Pedro acabou de vir da casa dos irmãos. Deus fez um mover muito grande na casa dos gentios. Cornélio salvou, batizou com o Espírito Santo, operou maravilha. Foi um mover de Deus muito grande. E Pedro está vindo para a igreja todo alegre, porque Deus manifestou a sua graça na casa de um gentio, na casa de um pecador. Quando ele chega na igreja, os irmãos estão revoltados, porque Pedro foi fazer um culto na casa de pessoas pagãs. Meu Deus, isso é muito sério, hein? E aí Pedro tem que se explicar. Vamos ver a explicação de Pedro? Vamos ver então, Atos 11. Acompanhe comigo, você que ama a palavra, você que está estudando a palavra comigo. Atos capítulo de número 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia. A Judéia era a região onde tinha os crentes judeus que tinham se convertido. Os que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. Chegou o conhecimento da igreja em Jerusalém, que os gentios tinham recebido a palavra. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Quem eram os da circuncisão? Os judeus, que haviam se convertido, mas defendiam que a igreja precisava continuar conservando os princípios do judaísmo, como, por exemplo, a circuncisão. Então tem um grupo que está dentro da igreja, que defende veementemente os princípios do judaísmo dentro da igreja, sabe? E eu já falei isso, eu volto a dizer. Eu estou vendo uma igreja mística, uma igreja sincretista, uma igreja cheia de sincretismo, né? Onde parece que o judaísmo está entrando de novo na igreja. Eu estou vendo até a igreja tocando chofar. Tem igreja que pega, e se não tocar o chofar, não cai fogo.
Né? Uma vez eu vi um vídeo de uma igreja, o irmão pregou e nada. Mas quando pegaram o chofar e começaram a tocar aquela buzina, a glória de Deus começou a encher. A glória de Deus, né? Um mover emocional muito grande. As pessoas começaram a pular e saltar. Irmão, o que produz avivamento na igreja é a palavra. O que produz mover do Espírito na igreja é a palavra. Vamos parar com essas bobeiras dentro da igreja. Vamos parar com essas coisas, tentando trazer o judaísmo. Eu estou vendo pastor vestido com roupa de judeu. Estou vendo pastor com quipá. Estou vendo pastor com arca da aliança dentro da igreja. Pastor, igrejas com candelabro. Daqui a pouquinho nós vamos queimar incenso também dentro da igreja. Só falta agora colocar um altar e sacrificar animais dentro da igreja. É o que está faltando para algumas igrejas. Parece que nós estamos retrocedendo ao judaísmo. Aí Pedro, Deus quer que Pedro abra a mente. Deus quer que a igreja abra a sua mente. Aí Pedro dizendo assim, olha o versículo 3. Entraste em casa de varões incircuncisos, comestes com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, então, olha só, Pedro está sendo questionado. A igreja está questionando, dizendo, você foi na casa de pessoas gentias. Você sendo judeu, Pedro, olha que Pedro já é crente, tá, gente? É crente, e quem está questionando Pedro é os crentes. Dizendo, você foi na casa de um pagão. Aí Pedro vai começar a explicar por que ele foi. Versículo 5, Pedro vai dar a sua explicação. Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento de sentidos uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia, levanta Pedro, mata e come. Mas eu disse, de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou alguma coisa comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou-se a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesaré. Pedro está dizendo, eu não iria, mas Deus me deu uma revelação. Deus mostrou para mim numa visão que eu não deveria fazer de imundo aquilo que Deus purificou. Pedro está justificando que foi Deus que mandou ele ir, que foi Deus que impulsionou ele estar naquele lugar. Então Pedro está justificando. Olha o versículo 13. E disse-me o Espírito que fosse com eles. Versículo 12. E disse-me o Espírito que fosse com eles. Pedro está dizendo que foi o Espírito que levou ele a fazer isso, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo. Então Pedro vai levar testemunhas. Pedro, com receio exatamente dos comentários, Pedro vai levar 6 irmãos com ele. Meu Deus do céu. Versículo 13. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Cornélio está dando testemunho. Envia varões a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que salve tu e tua casa. E quando comecei a falar, olha, Pedro está dizendo o que aconteceu na casa de Cornélio. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. Pedro está dizendo, gente, deixa eu falar uma coisa, eu fui lá na casa deles, eles são pagãos, eles são gentios, mas Deus falou com esse homem, um anjo de Deus apareceu a ele, e quando eu cheguei lá na casa deles e comecei a falar da palavra, o Espírito de Deus caiu sobre eles, veio sobre, como nós lá no cenáculo. Pedro está dizendo, o Deus que agiu conosco, é o Deus que agiu este é o mistério. O Espírito de Deus não é para um grupo seleto, o Espírito de Deus não é para um grupo exclusivo, o Espírito de Deus é para todo aquele que crê, seja este rico ou pobre, estudado ou analfabeto, seja ele do continente americano, africano, da Europa, aonde estiver alguém que crê, vai receber deste Espírito. Oh, glória a Deus, aleluia. Olha o que diz versículo 15, quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse, João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? Pedro está dizendo, eu não posso resistir a Deus. O que aconteceu lá foi Deus que quis. Então, este era o mistério.
O mistério era que Deus queria, desejava, que toda a humanidade fosse alcançada. É isso, este é o mistério. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora, para encerrarmos esse estudo desta manhã, na nossa revista, fica o número 3, o tópico 3, para a gente encerrar esses minutinhos que nos restam. O mistério, esse mistério, gente, já foi estabelecido por Deus. Desde quando, pastor, que Deus criou esse mistério que era um só povo adorando Ele, a igreja? Deus estabeleceu este mistério na eternidade. Antes mesmo de Deus criar Adão e Eva, Deus já tinha esse segredo de criar a igreja. Eu queria que você que está me assistindo aí desse um glória a Deus e dissesse assim: eu faço parte do projeto de Deus. Diga isso, você que está me assistindo aí no Facebook. Desde a eternidade, eu e você fazemos parte do projeto de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você que está me assistindo. Nós não somos frutos de uma evolução de espécies. Nós não somos obras do acaso. Você não nasceu por nascer nem por acaso. Deus tem um plano comigo e contigo, e nós fazemos parte deste plano, deste mistério de Deus, desde o início da humanidade, lá na eternidade. Meu Deus do céu, gente, isso é muito forte estudar, gente. Diz assim na nossa revista: as riquezas insondáveis de Cristo. O mistério agora revelado é anunciado e considerado pelos apóstolos como riquezas insondáveis. A expressão se refere às maravilhas e à providência divina que estão além do entendimento humano. Para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. A mensagem do qual ele fora incumbido consistia em ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que estiver oculto. Coloca aí para mim Efésios capítulo de número 3. Já estou partindo para o finalzinho. Continue comigo aí. Efésios capítulo de número 3, versículo 8. Leia na sua Bíblia aí, Efésios 3, 8, diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos. Paulo está se considerando menor de todos. A mim, o mínimo de todos os santos. Olha que Paulo tinha motivos para se vangloriar, não é verdade? Mas Paulo reconhece a sua inferioridade. É tão bonito isso, né? É tão bonito quando a gente tem pessoas, porque tem umas pessoas aí, eu não sei se tem aí onde você está me ouvindo, mas tem umas pessoas muito vaidosas, que se acham muito detentoras de conhecimento, que gostam de se jactar, né? Paulo não. Paulo é alguém que ele se considera o mínimo de todos os santos. Ele diz assim: me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, o quê? As riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve o quê? Oculto em Deus, que tudo criou. Paulo está dizendo assim: Deus escolheu uma pessoa tão insignificante como eu. Paulo está dizendo, o menor de todos. Eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo. Em outro texto Paulo diz isso. Mas Deus me escolheu. E Deus me deu este mistério. E me fez transmitir este mistério. Aleluia. Aleluia. O que Deus quer da igreja hoje? Ei, você que é igreja, eu que sou igreja, nós que somos igreja. Que nós venhamos comunicar este mistério. Qual mistério, pastor? Que Deus quer salvar a todos. Que Deus quer dar do seu Espírito para todos, que Deus quer perdoar os pecados de toda a humanidade, e que Deus faz isso por meio de Jesus Cristo. Quem tem que anunciar esse mistério?
nós, a igreja do Senhor. Vamos, irmão, deixa eu falar uma coisa. Tem gente entregando muito mistério por aí. Mistérios assim do arco da velha. Mistérios que nem Deus compreende. Mistérios estranhos que têm trazido confusão, perturbação à igreja. Cuidado com essa gente que fica entregando mistério para cima e para baixo. Deixa de falar, entrega o mistério de Deus. Qual é o mistério? Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar toda a humanidade, da qual nós somos parte dela. Entrega este mistério. Entrega o mistério de que Deus quer salvar a todos, que Deus quer dar o seu Espírito a todos, que Deus quer perdoar o pecado de toda. Entrega este mistério à humanidade, porque é este mistério que a humanidade precisa receber. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Aqui na igreja tem muito mistério, pode vir cultuar a Deus aqui, porque tem muito mistério, esses mistérios. Então cuidado com essa gente que fica entregando muitos mistérios estranhos. Hoje a gente tem na igreja muitos mistérios estranhos. Mistérios que trazem perturbação para as pessoas. Mistérios que trazem confusão dentro da igreja. Mistérios que causam separação no casamento, que trazem discórdia na família. Mistérios estranhos. Tem um monte de gente aí entregando os mistérios. Ei, meu irmão, mistério de Deus edifica. Mistério de Deus exorta. Mistério de Deus consola. Mistério de Deus, ele vai corrigir-nos. Mistério de Deus, ele está nas Escrituras. Tem que ter base nas Escrituras. Qualquer mistério que você receber de alguém, que alguém diga, eu tenho um mistério para te entregar, tem que estar na Escritura, tem que ter base nas Escrituras. A Escritura é a base de todo o mistério de Deus. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. Tem coisa até que eu não posso falar aqui no Facebook. Dá vontade de falar, mas eu não vou falar não, porque a gente está no Facebook, eu não sei como é que vocês vão me interpretar do outro lado aí. Mas que tem uns mistérios muito estranhos dentro da igreja, tem uns mistérios muito esquisitos dentro da igreja do Senhor, principalmente no meio pentecostal. Tem uns mistérios muito estranhos no meio pentecostal, mas eu fico com os mistérios da Bíblia, eu fico com os mistérios da palavra. Quem concorda comigo, diga glória a Deus aí. Quem concorda comigo que fica também com os mistérios que Deus deu aos profetas, o mistério que Deus deu a apóstolos, para mim é suficiente, irmão. Não precisa vir me entregar mais mistério não. Os que estão aqui já revelados para a minha vida já são suficientes. Aleluia. Tem alguém dando glória a Deus aqui nesta manhã? Eu não estou dizendo, por favor, por isso que eu tenho receio nas lives, porque não me interprete mal, pastor. O senhor não acredita em dons espirituais? Eu creio. O senhor acredita que Deus possa revelar a alguém alguma coisa muito profunda sobre sua vida, que vai lhe edificar? Eu creio. Eu só não creio nesses mistérios que estão circulando por aí de algumas pessoas. Isso eu não creio não. Eu não creio em todos os mistérios. Tem gente que qualquer coisa acredita, crê. Qualquer um que vem entregar um mistério, eu tenho um mistério para a sua vida, já começa a chorar, já recebe. Não. Fique bem atento. Bem atento. Os mistérios da palavra são importantes e necessários e suficientes. Agora, se Deus quiser falar alguma coisa a mais, que seja de Deus para a nossa vida. Quem me está entendendo, diga glória a Deus aí. Aleluia. Eu lembro de uma irmã que depois de terminada a palavra, de uma mensagem, de um sermão de 1 hora, suado, cansado, pregador cansado, depois de transmitir os mistérios de Deus para a igreja, depois de tanto tempo, a irmã termina o culto, procura o pastor, diz, pastor, não tem nenhum mistério aí para mim não? 1 hora entregando os mistérios de Deus. Cadê os mistérios de Deus? O mistério de Deus está aqui, ó, na palavra. 1 hora entregando os mistérios de Deus para a igreja. E chega no final do culto, a irmã procura e diz, não tem mistério de Deus para a minha vida não. Já entregou o mistério de Deus. É a palavra revelada. Quem está me entendendo, diga glória a Deus aí. Aleluia. Tem gente dando glória a Deus aqui no Facebook comigo. Tem gente dando glória a Deus aí. Eu já estou encerrando, irmãos. Oh, glória. Deixa eu tomar uma água aqui, irmão. Para nós encerrarmos o estudo desta manhã, você pode estudar melhor a sua revista em casa. No último tópico, no tópico de número 3, no último número 3, diz assim, o plano divinamente pré-estabelecido. O plano divino não surgiu pelo advento do pecado de Adão. O pecado de Adão não pegou Deus de surpresa. Deus não criou este plano de salvação para a humanidade por causa do pecado de Adão. Não, antes mesmo de Deus criar Adão e Eva,
Deus já havia pré-estabelecido o seu plano, o seu mistério. A igreja sempre esteve no coração de Deus. Não foi um projeto por causa da queda do homem. Não. A igreja sempre esteve no coração de Deus. Ao contrário, Deus sempre esteve no controle. Já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade. Essa verdade nos ensina que por trás de todo evento da história existe um propósito eterno em andamento. Deus é soberano e controla todas as eras, tempos e circunstâncias. Bom, preste bem atenção, eu quero encerrar dizendo o seguinte: o pecado no Éden não pegou Deus de surpresa. Não pegou Deus de surpresa. Não, por quê, pastor? Porque Deus sempre esteve e sempre estará no controle de tudo. Nada pega Deus de surpresa. Nada. Por trás de tudo que está acontecendo, Deus tem um propósito. Talvez nós não entendamos muito bem isso, mas Deus tem sempre um propósito eterno em andamento diante de tudo que está acontecendo. Então, lembre-se disso. Eu finalizo o estudo desta manhã dizendo: Deus está no controle de tudo. A igreja sempre esteve no coração de Deus. Era um mistério que Deus iria revelar. E escolheu um homem, Paulo, para trazer esta revelação a nós. De que Deus salvaria, por meio de seu Filho Jesus, toda a humanidade. Que havia um projeto de Deus para salvar toda a humanidade, aqueles que crescem. Este era o mistério, de que por meio de Jesus haveria salvação para todo aquele que crê. Que por meio de Jesus não teríamos mais grupos exclusivos, não, teríamos um só povo, a igreja. Que o Espírito de Deus estaria disponível para todos, sejam judeus, sejam gentios, sejam negros, sejam brancos, sejam pessoas intelectuais ou leigos, e qual for a classe social, o Espírito de Deus estaria disponível para todos. Este é o mistério que nós temos que transmitir. Eu queria convidar você para estarmos orando nesta hora. Eliseu, por favor, se aproxime para fazer esta oração. Nós vamos estar orando ao Senhor, porque nós vamos agradecer ao Senhor. Pelo que, pastor? Pelo mistério revelado, a igreja, pelo Espírito do Senhor que nos foi dado, pela salvação eterna, pelo perdão dos nossos pecados, por Deus ter nos escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Por Deus ter um plano na nossa vida. Nós não viemos a este mundo por vir. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não somos obra do acaso. Nós não somos frutos de uma evolução. Nós somos parte de um projeto divino. Nós fazemos parte do plano de Deus. E eu queria que você, nesta manhã que está me assistindo, agora orasse o Senhor e dissesse: glória a Deus, Senhor, eu faço parte de um projeto divino. Eu sou parte de um projeto que nasceu no coração de Deus na eternidade, e eu te louvo porque eu sei que eu sou parte do teu projeto. Quem ora comigo nesta manhã? Vamos orar. Eliseu, por favor, faz a oração. Oremos ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, uma vez mais, Senhor, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque fazemos parte do projeto do Senhor. Obrigado, Deus, por tua misericórdia em nossas vidas, por ter alcançado a nós, Senhor. Meu Deus, continua, Senhor Deus, nos abençoando, nos fortalecendo, meu Deus, na caminhada. Senhor, continue abençoando o teu servo, Senhor, que nos trouxe esta palavra tão maravilhosa em nossas vidas. Fomos, Senhor Deus, aqui cheios da tua graça, da tua unção nesta manhã, Senhor. Cremos, Senhor Deus, que muitas vidas, Senhor Deus, puderam ouvir, Senhor Deus, a tua palavra nesta manhã. Continua abençoando o teu povo, a tua igreja, Senhor. E que em tudo o teu nome, Senhor, continue sendo glorificado. Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estenda as tuas mãos, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja sobre toda a igreja de Jesus Cristo, e todos digam amém. E a vitória é nossa.
pelo sangue de